Obrigado, pronto. Resolvido, viu? Perfeito, então. Vou Obrigado. iniciar. Bom dia. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar então a aula de hoje. Nós vamos falar sobre prestação atrasada do financiamento imobiliário. Professor Júlio, o que fazer? O que vai acontecer? E agora? Então, vamos juntos. Quero que você fique craque nesse assunto. É uma situação, infelizmente, é uma situação de muitos brasileiros. Muitos brasileiros, casais novos, sonho da casa própria, nós entramos no financiamento imobiliário. E o financiamento imobiliário hoje, a maioria dos financiamentos são feitos através do leasing, né? Quando eu falo leasing, é o termo mais conhecido, o leasing para carro, o leasing para imóvel, alienação fiduciária, tecnicamente falando, alienação fiduciária. Professor Júlio, deixei de pagar, o que vai acontecer? Então vamos conversar sobre isso. Existem duas situações. Muitas vezes o cliente, quem me procura, eu sempre falo, né? Ou você está numa situação de anomalia, ou seja, você já deixou de pagar a prestação, o financiamento imobiliário, porque não teve jeito, não tinha condições, não teve condições, então já estamos numa situação de anomalia. E a outra situação é uma situação que você não suporta mais pagar aquela prestação, está incomodando, está doendo, mas você, graças a Deus, consegue manter ela viva, né? Consegue manter ela paga. Então nós temos duas situações, de normalidade e anormalidade. O que eu quero que você saiba? Existe a convalidação da propriedade. A alienação fiduciária, e isso é importante, nós precisamos levar essas informações, é o financiamento mais usado em relação ao imóvel, copiando, né, uma origem americana, a alienação fiduciária. Por que esse financiamento é o mais utilizado? Porque a aprovação dele é mais fácil, a garantia, principalmente a garantia para o banco, é maior. A alienação fiduciária, você paga como se fosse um aluguel e ao final da quitação do empréstimo com o banco, do financiamento imobiliário, se você quitar, o imóvel passa a ser seu. A alienação fiduciária ela é feita para que você consiga ter facilidade de financiar, conseguir aprovação do financiamento, o banco tenha mais garantia, essa é a ideia. Quando eu falo de alienação fiduciária, é o financiamento mais utilizado no Brasil, algo em torno de, pelo menos aí, vamos colocar 99%. É o mais utilizado. Essa é a realidade. Quando eu falo de alienação fiduciária, o que eu quero trazer para você? Isso é importante. Se você não paga a prestação, o banco convalida ele. O banco convalida, ou seja, o banco fala, opa, então estou tomando o que é meu. E aí o banco normalmente manda leilão. O leilão não é o leilão judicial, é o leilão extrajudicial, porque não tem processo, não tem ação de execução, não tem ação de cobrança, não existe nenhuma ação judicial envolvida. Alienação fiduciária, o banco, ele te empresta o dinheiro e ele pega o próprio imóvel como garantia. Se você não pagar, o imóvel é meu. Por isso é o financiamento mais utilizado. A alienação é a transferência da propriedade de um bem. A alienação fiduciária é o financiamento imobiliário, tá? A alienação fiduciária é regulada por lei, é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, o fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Então, quando eu falo alienação fiduciária, o imóvel é do banco. Nós temos uma sensação, a falsa sensação, que o imóvel é nosso, o imóvel é meu, agora eu estou pagando o que é meu. Temos que pensar positivo, né? Temos que, de fato, pensar dessa forma até mesmo para poder, eu acho que pagar as prestações com mais gosto, com mais vontade. Estou pagando o que é meu. Mas na verdade não é bem assim, né? Você paga. Aí lá na frente você atrasa uma prestação, duas, pronto, você perde. Né? O imóvel vai a leilão de forma extrajudicial. É complicado. A alienação fiduciária é o mais utilizado no mundo, né, no Brasil, mas de fato a alienação fiduciária, quando você entra numa situação de anomalia, não consegue pagar, o banco manda leilão extrajudicial com muita rapidez, né?
Então, muita gente contesta, fala, professor Júlio, é um absurdo, o imóvel é meu, eu vou perder meu imóvel, mas é do banco. É isso que muitas vezes a gente tem que colocar na cabeça, né, das pessoas. É uma realidade. Alienação fiduciária significa transferir algo com confiança. Eu pago, você quer esse imóvel? Eu pago para você, só que o imóvel é meu. Você vai pagar o empréstimo comigo, senão eu fico com o imóvel. Então é isso, né? Muitas vezes as pessoas não querem acreditar nisso. Não, o imóvel é meu, eu já reformei, já fiz isso, fiz aquilo. Mas isso não importa. Para a alienação fiduciária, não paga o financiamento imobiliário, o imóvel vai para leilão do mesmo jeito, né? É uma realidade. A alienação fiduciária, gente, é um modelo muito comum de garantia de pagamento de dívidas. A maior parte das pessoas que já utilizaram um banco ou entidade bancária para financiar um bem, carro também, muito comum no bem imóvel, já usou a alienação fiduciária. A alienação fiduciária é complexa, envolve a relação entre posse e propriedade, né, de um bem. Então, por isso, muita gente confunde, as pessoas leigas confundem esses assuntos jurídicos. E o pior de tudo, gente, muitas vezes o imóvel vai a leilão, ele é arrematado por um valor abaixo do mercado, e aí tem muita gente que tem a falsa sensação, o imóvel foi arrematado, acabou, estou tranquilo, pelo menos não tenho que pagar a prestação, não tenho mais dívida com o banco, e não é verdade, né? A dívida com o banco, muitas vezes o saldo remanescente permanece, né? Então é uma realidade. Vamos lá. O que significa alienação fiduciária de fato, então? Então, a alienação fiduciária é um tipo de garantia numa relação de negociação de compra de bens. É uma modalidade de financiamento onde o devedor, para garantir o pagamento de algo, ele transfere para o credor enquanto paga aquele bem, fica em nome do devedor, quitou, aí ocorre a transferência para o devedor, né? Na prática, como funciona e como serve a alienação fiduciária? A forma mais simples e didática de explicar como funciona a alienação fiduciária é para que ela, de fato, possa ser entendida por muita gente. O Pedro, né, vamos supor que Pedro quer comprar um carro, né, um imóvel, pronto, um apartamento da Júlia. Então o Pedro não possui capital o suficiente, ele quer, né, o financiamento com o banco compra, ele deve para o banco e a Júlia vai receber à vista, mas o Pedro fica devendo para o banco. Se o Pedro não pagar, o banco fica com esse bem imóvel, né, ficaria com um carro também. É o exemplo mais didático. As vantagens, né, de alienação fiduciária certamente é a facilidade de aprovação desse financiamento. É muito mais fácil porque a garantia do banco é maior. E sem dúvida nenhuma, a alienação fiduciária ela acaba diminuindo os juros, porque o banco tem mais garantia, então os juros é menor. Então, ela traz a possibilidade, sim, de você conseguir fazer esse financiamento com mais facilidade. Qual que é o risco da alienação fiduciária? É justamente o não pagar. Quando você não consegue pagar a prestação, o banco, como ele é, de fato, o proprietário, ele vai convalidar a propriedade, ele vai mandar para a lista dos adicados da Caixa, como a Caixa Econômica Federal faz, uma venda direta, e na maioria das vezes vai para leilão extrajudicial, né? O maior risco da alienação fiduciária é justamente ir a leilão, porque de fato você perde o imóvel rapidamente. Tem muitos leilões, né, dos bancos, das instituições financeiras, alguém arremata o imóvel, acabou, né? Você já tem um problema com a outra pessoa, porque quem arremata o imóvel no leilão, ela tem a carta de arrematação, ela vai registrar essa carta de arrematação. Registrando essa carta de arrematação, ela passa a ser dona, proprietária. É onde surge a ação de missão da posse contra o antigo mutuário, né? Então você já não tem mais um problema só com o banco da dívida, você tem um problema com um terceiro que comprou esse imóvel no leilão extrajudicial. Esse é o problema. Por isso eu sempre falo, você pode se antecipar a isso. Quando você está numa situação difícil, você está percebendo que não consegue mais pagar as prestações, você pode fazer uma ação de exigir contas, talvez propor um acordo, talvez exigir que o banco se manifeste o quanto você pagou, o quanto você deve, você já está meio perdido, o quanto você pagou, renegociou. Poucas pessoas sabem disso, mas muitos contratos possuem uma cláusula de suspensão de até 3 meses. Então, em regra, você poderia usar essa cláusula de 3 meses de suspensão. Outro ponto também, uma ação de rescisão de contrato, muitas vezes você sai pela porta da frente, não pela porta do fundo, seria uma boa opção. Existem ações renovatórias, mas essas renovatórias, não confunda a renovatória da locação. Existe uma discussão no Brasil, diferente de outros países, se seria cabível ou não. Não gosto muito de trabalhar com as ações renovatórias. No Brasil existe uma política muito grande de trabalhar com as revisionais, né, de juros abusivos e taxas abusivas, que são ações complexas e nem sempre a gente ganha. Tomar muito cuidado com isso também. Existe uma diferença, gente, entre a alienação fiduciária e outras garantias. A alienação fiduciária,
por deixar a propriedade do bem adquirido como forma de garantia ao pagamento, se enquadra como uma garantia real, né? Mas a diferença da alienação fiduciária para a hipoteca, a penhor, é muito grande, hein? A alienação fiduciária, como eu já expliquei aqui na aula, é uma forma de garantia onde o devedor, ao financiar um bem, deixa no nome do credor até que toda a dívida seja paga, quitada, a dívida da compra daquele bem seja paga de fato. O devedor usufrui do bem, tem a posse do bem, mas o bem não é juridicamente de sua propriedade, né? Não é. Você usa o bem, você tem a posse do bem, mas o bem é do banco. Isso é muito comum as pessoas não entenderem no Brasil e acharem que não, o carro é meu, né, o imóvel é meu. Não é, né? É do banco. Na hipoteca, o devedor, por que a hipoteca não é tão utilizada com frequência? Porque a hipoteca é uma garantia não tão frequente utilizada pelo banco, pelo risco. E os juros são maiores normalmente. Na hipoteca, o devedor entrega a propriedade de um bem. Alguns móveis também podem ser hipotecados, alguns bens móveis, como aeronaves, embarcações, como a garantia de pagamento da dívida também, como credor, hein? Isso é importante. A hipoteca, gente, ela se distingue da alienação fiduciária por um principal motivo, né? A alienação fiduciária, ela entrega o próprio bem adquirido como forma de garantia, enquanto na hipoteca qualquer bem pode ser entregue para a garantia do pagamento da dívida. Ou seja, em poucas palavras, de forma didática, enquanto o bem garantido pela alienação é o próprio bem adquirido pelo devedor, na hipoteca qualquer bem imóvel pode ser utilizado para a garantia do pagamento, tá? Já no penhor, você está perguntando, e o penhor, professor Júnior? Vamos lá. Cafézinho com leite. No penhor, o que nós temos que ter em mente, né? O devedor entrega a posse de um bem móvel, quadro de joias, coleção de alguma coisa, de livro, quadros, entre outros, né? Entrega, então o penhor, o devedor entrega ao credor até que a dívida seja paga. E eu resgato depois que eu paguei a dívida. É diferente da hipoteca e da alienação fiduciária, né? O devedor ele entrega a posse do bem ao credor, que obtém até a dívida seja quitada de fato, tá? Então essa é a regra. Professor Júlio, quais são as leis que regulam a alienação fiduciária? Então, a alienação fiduciária, ela pode ser realizada sobre bens imóveis e bens móveis também. No entanto, cada um dos tipos de bens possui uma lei específica. Então, é muito comum a alienação fiduciária para carros também, né? Muitos falam em leasing, e tem as suas leis específicas. A alienação fiduciária de bens imóveis, casa, imóveis, terrenos, apartamentos, que é muito comum, é regida pelo capítulo 2, artigos 22 a 33, artigo 22 a 33, da Lei 9.514 de 97. O artigo 22 decreta que esse instituto ele é muito didático, né? Ele esclarece o quê? No artigo 22, que a alienação fiduciária regulada por esta lei é um negócio jurídico pelo qual o devedor, fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, o fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Tá? O próprio artigo é muito claro, né, em relação ao tipo de negócio. A alienação fiduciária de bens imóveis ela pode ser realizada entre qualquer credor e devedor, tá? Embora não seja comum no Brasil, quando se trata de bens imóveis, ela também está restrita às dívidas, entidades bancárias também. Então, isso é importante. A alienação fiduciária já de bens móveis, que é carro, né? Nós temos outros artigos que vão reger. Nós temos o artigo 1361 até 1368b do Código Civil. O artigo 1361 também explica muito bem o que é considerada a alienação fiduciária de bem móvel, né? Não bem imóvel, como nós estamos acostumados no mundo do direito imobiliário. O bem móvel considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel e infungível que o devedor, com o escopo de garantia, transfere ao devedor. Então, não dá para errar, tá? Mais uma pergunta que foi feita aqui, professor Júlio, como funciona cada etapa da alienação fiduciária? Então, o que você precisa saber? Em primeiro lugar, o banco compra o imóvel e empresta o dinheiro para você pagar. Só que fica quem compra o imóvel é o banco, fica no nome do banco. Então, a alienação fiduciária é isso, por isso os juros é menor, porque a garantia do banco também é maior, né, gente? Em primeiro lugar, isso é importante falar, quando uma pessoa procura adquirir um bem utilizando o sistema de alienação fiduciária, será feita uma garantia de pagamento desse bem.
E algumas etapas devem ser concluídas para que a situação fique correta legalmente, né? Em primeiro lugar, o contrato de alienação fiduciária, onde será estipulado que o bem foi adquirido e que esse será, né, de fato, a garantia do banco, ele tem que ser levado a cartório. Levado a cartório, registro de imóveis, para o registro da situação. Caso seja um bem imóvel, o contrato deve ser levado no local onde o bem está matriculado, né, que é o cartório de imóveis. No cartório, o que eles vão fazer? Será feito o desdobramento da posse, que significa que o bem deixa de ter apenas um proprietário para ter dois. O credor será o possuidor indireto do bem móvel, né, do carro, caminhão, enquanto o devedor é o possuidor direto, que também é a pessoa que terá a posse do bem. Quando o devedor terminar de quitar a dívida, de forma estipulada pelo contrato, a posse do credor sobre o bem encerra. Por isso é engraçado, né? Nós temos uma exceção. Se você pegar o artigo 108 do Código Civil, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Alienação fiduciária não. É uma exceção. Ela tem eficácia, né, de escritura pública. E acaba acontecendo de forma automática com a quitação. A partir da quitação da dívida, o credor deve entregar ao devedor um termo de quitação. Então, o banco, Itaú, Santander, Bradesco entregam o termo de quitação. E esse termo deve ser levado pelo ex-devedor ao cartório, isso eu estou falando de bens móveis, né, onde o contrato de alienação fiduciária é encaminhado para o bem que seja completamente para o seu nome, vá completamente para o seu nome. Hoje é tudo automático, né, gente? No passado você tinha que fazer um procedimento de requerimento, hoje é tudo automático. Em caso de inadimplência e consolidação da propriedade, que é um tema muito comum, objeto de muitas dúvidas, né? Nem sempre os contratos com alienação fiduciária de bens, como forma de garantia de pagamento, serão cumpridos corretamente. Então, as pessoas se perdem, né? O casal, alguém fica desempregado, acontece alguma coisa, né? Infelizmente, acaba ocorrendo a falta de pagamento do financiamento imobiliário, da prestação do carro. E na situação do devedor inadimplente, as leis acabam exemplificando, protegendo o credor da perda do dinheiro, né? O banco. Então, por isso ocorre a convalidação da propriedade e o banco faz o que quer, normalmente manda leilão. Bens móveis busca apreensão, que é muito comum. Então, nessa situação, caso o devedor deixe de pagar o valor devido ou atrase as parcelas, o credor vai ser notificado e o devedor, na verdade, inadimplente, vai ficar ciente da convalidação, ou seja, o bem vai para o proprietário de fato assumir a posse e ele faz o que quer e normalmente o banco já manda para leilão. Existe a diferença, então, no leilão de bens móveis e de bens imóveis. As leis específicas sobre alienação fiduciária de bens móveis e imóveis possuem diferenças, né? Em ambos os casos, o devedor não paga, caso não pague a prestação, né, infelizmente vai para leilão. Mas nós temos leilões com critérios diferentes, né? Bens móveis e bens imóveis. Os bens imóveis, que muito nos preocupa aqui na nossa aula, vai para leilão, alguém arremata, essa carta de arrematação é expedida e você passa para o seu nome, você é arrematante. Se o mutuário não quiser sair do imóvel após um período, 15 dias, 10 dias, não que seja obrigatório, você vai fazer uma ação chamada emissão na posse. Então, é onde você consegue tirar o devedor com uma liminar, 10 dias, 15 dias, né? Então, isso é real. Uma pergunta aqui, o Gustavo. Professor Júlio, o devedor pode passar a titularidade da dívida para outra pessoa? Na alienação fiduciária do imóvel? Gustavo, né? Gustavo Henrique. Pode sim. Uma pessoa interessada em adquirir o bem do devedor pode assumir a dívida sim e continua pagando o credor o valor da prestação. Cuidado, tem contratos que proíbem e isso eu preciso tratar direto com o banco. O que não deve ser feito, é muito comum no Brasil, faz assim, eu vendo para você, você paga para mim e eu continuo pagando as prestações. Isso dá uma bucha, dá uma dor de cabeça. Uma cantora me contratou e ela fez isso com a amiga. Ela adquiriu o imóvel e a amiga não pagou o financiamento imobiliário. Você já sabe o final da história, né? O final da história, perdeu a propriedade. Foi a leilão, arremataram, não tinha o que fazer. Então cuidado, hein? Pode ser uma fria, tá? A Jéssica pergunta, minha moradia pode ser tomada pelo credor em caso de falta de pagamento? Jéssica, sim. Ao utilizar o sistema da alienação fiduciária, né, alienação como garantia de pagamento, o proprietário do imóvel se torna o credor, geralmente uma entidade bancária, uma instituição financeira.
e quando você não paga, ocorre a convalidação, notifica você e vai para o leilão. Então perde mesmo, tá? A pergunta aqui do Nelson. A morte do devedor, professor Júlio, extingue o contrato de alienação fiduciária? Cuidado, tá? Os contratos de alienação fiduciária podem levar anos para que todas as dívidas sejam quitadas e o devedor se torne finalmente o único proprietário do bem ou o proprietário do bem, né? Em casos de bens imóveis, o devedor pode ficar décadas também pagando financiamento de 20 anos, 30 anos. E caso faleça durante o pagamento de um contrato, né, cuja garantia do credor é alienação fiduciária, a dívida vai para os herdeiros, que são responsáveis por pagar a dívida até o limite da herança, tá? Artigo 1821. O Ednelson pergunta, professor Júlio, posso vender um bem alienado? Cuidado, um bem alienado, móvel ou imóvel, pode ser vendido sim. No entanto, tem que assegurar todos os trâmites, tem que fazer tudo direitinho, tentar fazer a transferência no banco. A venda por contrato de gaveta é uma fria, hein? Uma fria não, é gelada, né, gente? Você vai entrar numa fria, sempre dá errado. O negócio que dá errado é a alienação fiduciária de banco, né? Caiu, hein? Caiu, voltou? Acho que foi uma queda curta aqui, hein, gente? Caiu a internet, acabou a energia, voltou. Legal. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Vamos lá. Deixa eu continuar falando aqui, uma queda aqui de energia. Acho que eu parei aqui nas perguntas aqui, né? Vamos tentar, deixa eu tentar repetir aqui. Acho que eu parei na pergunta aqui. Professor Júlio, o que significa alienação fiduciária? Então, eu expliquei aqui que a alienação fiduciária é um tipo de garantia numa relação de negociação de compra e venda. Acho que foi aqui que eu parei, que caiu o sinal aqui da internet. Como funciona e para que serve a alienação fiduciária? Da forma mais simples que eu falei de explicar isso, o banco compra, coloca o nome dele, você paga, vira dono. Se não pagar, o banco convalida a propriedade, móvel, imóvel, normalmente manda para leilão. Foi essas perguntas que foram mencionadas aqui. Legal, deixa eu ver aqui, tem perguntas? Vamos ver aqui. Tem perguntas, olha só. O Luiz Antônio Finger está aqui conosco, hein? Bom dia a todos. Imóvel alienado judicialmente, cabe os capião? Cabe os capião de terceiros. Não podemos fazer os capião quando nós somos parte do contrato de alienação fiduciária. Isso é para provar, de fato, a boa-fé do direito, né? A pessoa financia um imóvel, 30 anos de financiamento, deu 10, eu paro de pagar e faço uso capião, porque tem aposta há 10 anos. Então, o STJ já decidiu que não cabe os capião de imóvel financiado quando eu sou parte do contrato de financiamento imobiliário. Agora, se é um terceiro que foi morar lá porque o imóvel estava desocupado, alguma coisa nesse sentido, aí dá para discutir sim a possibilidade de caber uso capião. Legal. Gente, esse assunto é um assunto muito importante, é um assunto que merece uma atenção especial. Eu quero convidar todo mundo que queira fazer cursos gratuitos, entra no site www.portaleso.com.br, vários cursos gratuitos com certificados do MEC, para ajudar você, corretor, corretora, tá bom? Quem quiser entrar em contato comigo, está aparecendo também, estou à disposição, siga o professor nas redes sociais, eu agradeço a você, lembrando sempre, em caso de prestação atrasada, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar olhando de fora, ou ação de rescisão de contrato, ou revisional, ou exigir contas. Então, são meios judiciais para você tentar resolver através de uma audiência de conciliação, todas essas ações que eu falei, você pode pedir uma audiência de conciliação. Detalhe, importante também verificar a possibilidade de fazer operações, né? A troca de banco, talvez reduza o financiamento imobiliário, você consiga pagar, existe a portabilidade, a conversão no financiamento imobiliário. Então, importante. Deixa eu ver.